E eu tô aqui com o meu entrevistado especial. A gente começou um novo ciclo de personalidades e muito especial. Sabe, tem algumas coisas que algumas pessoas conseguem fazer que são impressionantes. E uma delas é quando a pessoa consegue transformar uma grande dor em um bem maior ainda. E esse bem fica tão grande que ultrapassa barreiras, influencia pessoas, inclusive barreiras internacionais. E esse menino fez isso. Essa é a história dele, Jimmy Albuquerque. Tudo bem? Tudo bem, graças Então... É um prazer estar aqui com você e ter essa oportunidade de ter essa entrevista com você. Tudo começou, a morfologia, os teus estudos, o teu trabalho, de uma grande dor. Sim, eu tive um câncer no cérebro, eu tive glioblastoma multiforme, nível 4, e ninguém vive desse câncer. Eu fui uma exceção à regra, eu creio nisso, porque eu me curei simplesmente com a limpeza do meu sangue. Eles disseram para mim, se seu sangue estiver limpo, não existe doença que fique no corpo. Eu parti para este momento que fui trabalhar na limpeza do meu sangue. E eu fui bem sucedido, graças a Deus. Com alimentação? Não só alimentação. A limpeza do sangue não é somente alimentação, é também com ervas. São um jogo de ervas brasileiros. Aliás, que se passagem é um estudo de diversos americanos, franceses, alemães que vieram para o Brasil, Belém, Rondônia, Amazonas, Peru, para estudar ervas, para saber que tipo de ervas poderia limpar o sangue. Okay? E foi a partir desse momento, com esses conhecimentos que eu tive, que eu resolvi limpar o meu sangue e criar até minha própria terapia dentro disso daí. E limpei meu sangue, graças a Deus, eu estou vivo, estou aqui hoje. Bom, se nada disso tivesse acontecido lá no passado, seria bem diferente essa história. Eu teria morrido. Tu achas que as pessoas precisam passar por um grande susto, por coisas muito fortes? Não precisam passar. Inclusive eu gostaria de deixar claro uma declaração minha muito importante. Câncer é a doença mais fácil de curar. Pode acreditar, ok? Tudo que vive tem que comer, não tem? Se você tirar a alimentação, não morre? Pois é, eu já sei o que ele come. A primeira coisa que nós fazemos, tiramos a alimentação dele e depois fortalecemos o corpo para a cura. Porque quem cura na realidade é o corpo. As pessoas têm interpretações errôneas sobre medicação. Você tem uma infecção, você vai ao médico, o médico lhe receita um antibiótico. Você vai na farmácia, compra antibiótico, vem para casa, toma e fica curado. Você atribui a sua cura ao antibiótico. Antibiótico não cura ninguém. Antibiótico quer dizer antivida. Ele para o crescimento do germe, da bactéria, do vírus, do parasita. Ele para. A cura é o corpo. Ele vem para a cura. Se você não tiver defesa, não existirá cura. Então o básico é o corpo na realidade. Onde que entra a mente, o pensamento? Eu te pergunto isso só porque, entrevistando um oncologista, uma vez ele me disse algo que eu fiquei bem chocada. Ele disse que o câncer, para ele, não era algo hereditário, genético, que os cânceres que ele tinha tratado, ele acreditava que tinham vindo de grandes sofrimentos e distúrbios emocionais. A tristeza pode... sem dúvida nenhuma, porque todas as células do nosso corpo trabalham em função de uma coisa só. As vibrações criadas pelo seu pensamento. Se o pensamento for negativo, você vai ter negatividade física. Então o básico da vida é sempre ter pensamentos bonitos, né? Então não adianta eu tomar as ervas, me alimentar bem e ter um pensamento, ou isso é incompatível, quem está cuidando do corpo já está cuidando da vida. Se você não acreditar, o seu pensamento não vai funcionar, o seu corpo não vai reagir. Todos os células do seu corpo, mais uma vez, trabalham em função do seu pensamento. Você pode tomar um remédio se quiser, mas se decretar que vai morrer, você vai morrer. Se você aceitar a morte, você vai morrer. Tu não queria morrer? Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque eu queria viver. Por que viver? Porque o mais importante para mim era poder viver, porque quando eu me adoeci, eu tinha somente 60 anos. Então eu com meus 60 anos na época da minha doença, eu achei que eu era muito jovem. Eu tinha que viver, meu trabalho era viver. Então eu queria viver para poder aprender mais. Eu tive uma experiência muito grande na vida, na realidade. Eu morei na África, Nigéria, Togo, em Benin, morei no Iraque, morei no Irã, morei no Canadá, morei no Chile. Eu tive um conhecimento muito grande na minha vida. Eu, quando estava doente, que os médicos disseram que não passava de 30 dias, eu disse que era um desperdício tudo que eu aprendi. Eu falei assim, então não é justo, Deus, eu desperdiço tudo que eu aprendi, para quem que eu vou poder dar algo disso aí? Na realidade foi uma noite muito crítica na minha vida. Foi um dia que eu quebrei um pau com Deus. Sim. Você acredita nele, mas eu acredito, eu que briguei com ele. Não quero mais que você me cure. Cansei de pedir a você para curar minha mulher, ela morreu. Cansei de pedir a você para me curar, eu estou morrendo.
Mas Deus fala para a gente através dos pensamentos, assim como eu vejo as coisas. Ele me mandou um momento de reflexão, que foi os últimos momentos da vida da minha esposa. Aonde eu descobri duas coisas importantes que eu nunca havia prestado atenção na vida. Nós não temos poder sobre a morte, mas nós temos sobre a vida. E eu pedi o poder da cura. Foi minha última oração para Deus naquela noite. Eu quero o poder da cura. Porque eu sei que Deus criou o nosso corpo com a capacidade de curar-se sozinho. Eu quero a capacidade, eu quero o poder da cura, saber fazer o meu corpo se curar. Isso não é uma pretensão muito grande? Se você não for pretensioso, você não tem conquistas. A conquista é através dessas intenções, certo? Se não tiver pretensões, nada vai acontecer. Você vai regredir ou vai estacionar. Você precisa ter a pretensão. Estou falando assim, me vem assim, uma frase do Chopra, que ele está no livro dele, ele diz: ou tudo é milagre ou nada é milagre. Que na minha concepção, eu acho que se nada é milagre, tudo é milagre também, né? Tudo é milagre, nada é milagre. O que tu falas pra gente, o que tu conta aqui pra gente, é que está tão acessível coisas que parecem milagrosas, que parece que ou tudo é milagre ou nada é milagre, porque está aqui. Bom, nós fazemos a nossa vida. O nosso futuro depende de como você pensa hoje. O passado passou. A maioria das pessoas vive no passado. Se vinculam ao passado. Se vincula ao passado através do medo, se vincula ao passado através de sofrimento, se vincula ao passado através de ódio. Essas três coisas não podem existir. Se você se vincular ao passado, você não vai adiante. Tudo vai acontecer a partir do desvínculo que você tem no passado. É um novo futuro, é a nova vida. É a forma como eu vejo a coisa, como eu vi o que se passou comigo. Eu me desvinculei do passado através da morte da minha esposa. Foi 38 anos casado, muito bem casado. E tem um detalhe importante que eu gostaria até de esclarecer aqui. Eu, durante 38 anos, eu saía para jantar com a minha esposa, eu comia bife e batata frita. Minha esposa comia legumes e verdura. Ok? Eu bebia uísque, ela bebia água. Ela fazia exercício, eu me deleitava olhando. Sim. Ela adoeceu, morreu em 6 meses. Eu não podia admitir que uma pessoa tão regrada, tão disciplinada, pudesse adoecer. Não admitia, não podia admitir isso. Eu só vim descobrir por que minha esposa adoeceu quando veio da minha cura. Porque 3 anos depois dela, quem teve câncer fui eu. Eu tive glioblastoma multiforme. Quando veio da minha cura foi que eu aprendi por que minha esposa adoeceu. Por que ela adoeceu? Minha esposa tinha 5 tratamentos dentários de canal. Um dente, só um, já acumula mercúrio na estrutura óssea numa quantidade de 3.000 vezes o que o corpo humano pode suportar. Um tratamento de canal? Um tratamento de canal. Acumula mercúrio na estrutura óssea numa quantidade de 3.000 vezes o que o corpo humano pode suportar. Só que mercúrio é alimento de fungos. Fungos todos nós temos, mas fungos é o câncer. É onde ele se aloja na célula que torna a célula cancerígena. Nós não nascemos com células cancerígenas. Deus não criou nosso corpo com célula cancerígena. Ele torna a célula cancerígena. Esse é o detalhe. E foi o caso da morte da minha esposa. Dias antes do falecimento dela, eu falei com o médico, o câncer, o sangue da minha esposa, na urina, foi feito através da urina, exame de metais pesados. Ela tem muito mercúrio. O médico disse para mim, não se preocupe, isso não é nada. Hoje eu sei que é o primeiro alimento do câncer, é o mercúrio. O câncer se alimenta de 3 coisas básicas. Metais pesados, bismuto, mercúrio, alumínio, chumbo, branco, são básicos, ok? A segunda coisa básica da alimentação do câncer, por incrível que pareça, quando você tem câncer, é o leite e todos os seus derivados. Okay? E o terceiro, o básico, açúcar. Podia ser alface, né? Eu não gosto desse negócio de tirar leite da gente, assim, não pode mais comer. Podia ser alface, rabanete, e a gente cortava com uma facilidade. Por quê? Não é? Mas o leite já está mais que comprovado que ele é o alimento. A gente consegue se acostumar e mudar a alimentação e achar gostoso? Você tem que se acostumar, porque se você estiver doente, e não tiver alternativa, foi o meu caso. Verdade. Mas as pessoas não querem. A pior coisa do ser humano é mudar os hábitos, principalmente o hábito alimentar. As pessoas não querem mudar o hábito alimentar. Elas gostam de batata frita, não querem comer batata frita. Mas é importante a mudança do hábito alimentar para doutrinar-se a poder melhorar o corpo. Muito bem. E de onde veio o teu câncer? Cérebro. Talvez sofrimento pela morte da minha esposa. Eu passei um período muito difícil com a morte dela. Como disse para o filho, expliquei antes, eu fui casado há 38 anos, muito bem casado, né? Mas teve um detalhe muito importante sobre o último dia da morte da minha esposa. Momentos antes da morte dela, ela falou para mim, ela me chamava de pai, eu chamava ela de mãe. Ela disse, você já escolheu a nova Mrs. Albuquerque? Eu disse, eu não vou casar outra vez. Quando eu falei isso, ela quebrou um pau comigo, brigou comigo. Por que nosso casamento foi tão ruim assim, para você não querer casar outra vez? Eu disse, não, vai ser difícil encontrar alguém com você, né? Ela falou assim, bom, aí tem razão, porque eu sou unique.
Mas ela falou isso. Falou isso pra mim. Mas ela falou, a sua vida, a vida dos nossos filhos continuará sem mim, mas a sua é outra. Você vai ter que casar, você vai ter que ver outra vida. Angelina Jolie tirou as mamas, foi tirando tudo. E claro, eu não vou comentar o que eu gostaria que tu comentasse. Adianta tirar um pedaço? Não adianta, porque o ciquinho maior, um pedaço do seu corpo vai tornar-se mais vulnerável que a útero e o ovário. Ela não deveria ter feito isso. Não precisa. Aliás, tem que dizer passagem, o que provoca o câncer de mama? Tá entendendo? É um produto que quase todas as mulheres usam hoje em dia, que é o antitranspirante. O desodorante mata a toxina quando ela sai. O antitranspirante não permite a toxina sair. É o quadrante do câncer de mama. Não existia câncer de mama quando você era criança. Você nunca ouviu falar em alguém com câncer de mama porque naquela época não tínhamos esse produto no mercado ainda. Esse é um dos detalhes. As pessoas não estão prestando atenção a esses produtos que entram no mercado e que a gente vai passando a usar sem saber se tem um que causa dano ou não. Como foi que a humanidade conseguiu ser tão eficaz em se autodestruir, seja o seu corpo, seja o seu planeta, enfim, e ao mesmo tempo, pessoas que têm uma habilidade, uma visão como tu tens, totalmente diferente, que chega e diz que a pasta de dente não pode usar, que o desodorante não pode. Desodorante pode, antitranspirante é que não. Como é que tem dois segmentos tão diferentes de pessoas? Como que tem indústrias trabalhando para um lado e pessoas para o outro? É justo que algumas pessoas não saibam? Não, justo não é. Mas veja bem, quanto à pasta de dente, não quer dizer que você não deva usar a pasta de dente. Eu não as uso. Tem pasta de dente. Na minha família ninguém usa pasta de dente. Você pode usar pasta de dente, você pode escovar os seus dentes com pasta de dente, ok? Só que tem um detalhe, dê um tempo entre uma alimentação e outra. Porque você não pode destruir as enzimas bucais, que são responsáveis pela digestão dos alimentos. Só existem 3 alimentos para o ser humano: proteína, gordura e açúcar. Comida existem milhares, mas alimentos só 3. Os ácidos estomacais são responsáveis pela digestão da comida que se transforma nas fezes. Os ácidos bucais são necessários para a digestão dos alimentos, que são coisas mínimas que vai ser adquirida no corpo. Esse é um dos detalhes. Mas você pode escovar o dente, eu não escovo. Tá entendendo? A pessoa que quer escovar os dentes pode escovar, mas eu não recomendo. Eu fico imaginando uma agonia. Eu vou testar, eu vou ficar um dia. Escovar só com a escova seca. E ver o que acontece. Ok, e tenho certeza que você não vai ter mamar. É? Não vai ter mamar. Interessante. Ué, mas eu te fiz uma pergunta muito mais profunda. Por que conhecimentos tão diferentes? Por que a gente está caminhando para mundos tão diferentes? Veja bem, a evolução do mundo a gente não pode parar a evolução. A gente só tem que verificar dentro dessa evolução aonde está afetando o nosso corpo e a nossa mente. Nós temos a mente afetada por evolução, pela própria evolução, ok? O que nós temos que pensar é não simplesmente voltar ao passado, mas olhar as origens. As origens são importantes. A gente tem que ver nossas origens. Porque comer alimentação na origem anterior, quando Deus botou Adão e Eva no paraíso, nem deu fogareiro algo para eles comerem, era comer verde cru, ok? Então a cura do câncer é baseada no verde cru. Se a pessoa tiver câncer, ela tem que comer verde e cru. Não adianta ter comida cozida. Comida cozida não tem enzima suficiente para a digestão, se não tiver um verde cru. Então é necessário voltar um pouco a essas origens divinas, tá entendendo? E você comer um verde cru para poder obter os resultados necessários. Deixa eu fazer uma pergunta, claro, talvez a tua resposta seja uma suposição, mas me veio à cabeça também o Steve Jobs, que foi um cara que buscou terapias alternativas, não quis fazer tudo, não quis nada assim. Ele era uma pessoa, inclusive, de uma cabeça sã, uma pessoa inteligentíssima, enfim, né? Uma pessoa extraordinária. E ele morreu. Sim, porque não limpou o sangue. Ele passou para a alimentação nutritiva de verdes crus. Ele passou para isso. Mas ele esqueceu um detalhe: o que provocou o câncer dele estava no sangue. É a limpeza do sangue, na realidade, é o que importa. Você tem que limpar o seu sangue. Aliás, Levítico 17:11 está na Bíblia, né? 1700 e tantos anos atrás, antes de Cristo, alguém escreveu lá: a vida da carne está no sangue. Okay? Se o sangue estiver sujo, a carne apodrece. O apodrecimento da carne é a doença. O que causou a doença dele estava no sangue. Não foi a doença dele que causou a infecção sanguínea. Foi o que estava no sangue que causou a doença dele. Então, o meu trabalho hoje em dia é limpar o sangue, ensinar as pessoas a limpar o sangue, que foi o que me curou. Eu limpei o meu sangue. Meu sangue está limpo. Quantos anos eu tenho? Já. Não vou ficar.
62, 63. Eu vou fazer 72. Sério? Já passei dos 70. Menino! O importante no sangue é você tirar radicais livres na sua limpeza do sangue, porque o radical livre que provoca velhice e te envelhece antes do tempo. Okay? Tem muito garotão aí que não tem a minha energia com 70 anos. Não tem. Então, sempre eu me preocupo com o meu sangue. Obviamente eu não vejo todos os dias, não me interessa também o meu sangue todos os dias, tá entendendo? Mas eu checo sempre o sangue. Não, mas é o meu trabalho, tá entendendo? Porque eu sei de todo mundo, eu tenho que olhar o meu também. Tá entendendo? Se eu comi uma coisa hoje que eu sei que não vai me fazer bem, por isso eu comi um bife hoje, eu não como carne assim com facilidade, mas eu vou levar 10 a 15 dias para comer carne também. Mas eu não deixo de comer, porque eu mudei o meu metabolismo. A mudança do metabolismo é de suma importância. Você tem que mudar o seu corpo tem que ser adaptável. Deus criou o nosso corpo com 3 capacidades básicas: limpar-se sozinho, para curar-se sozinho, para se adaptar a qualquer circunstância. Saúde, um corpo saudável, a capacidade que o corpo tem de se adaptar a qualquer circunstância. A gente não está se adaptando. Esse é um dos grandes problemas. Nós temos executivos que saem do Ocidente, vai para o Oriente, quando chega no Oriente adoece. Ah, foi uma comida que eu comi que me fez mal. O corpo não se adaptou. Porque se não se adaptar, vai ter problemas. O corpo nosso tem que ser uma barata. A barata se adapta até a radiação atômica. Esse é um dos básicos. Então, ou seja, o que a gente tem que fazer é fazer com que o nosso corpo sofra essas adaptações, tenha essas adaptações para que a gente viva bem. É só isso, nada mais. Tu falas muito em Deus. Vou te provocar um pouco agora. Ok. Tu contaste 2 coisas aí. Uma, que tu teve uma conversa séria com Deus. Foi. Pretensiosa. Chamou ele. Briguei. Brigou com ele. Depois tu tivesse uma revelação que mudou a tua vida, a tua família, os teus amigos, os teus pacientes, e do mundo todo. Hoje tu está aqui nesse momento em Araraquara, pode ser que tu esteja em outro país semana que vem. Tu foste pretensioso e tu foste atendido. Muita gente não foi atendida, mesmo com esta conversa. Tu és um privilegiado? Não sei se eu sou um privilegiado da forma que talvez como você imagine, mas eu fui atendido. Vou te explicar uma coisa. Quando eu pedi a Deus, eu descobri esse detalhe importante, que a gente não tem poder sobre a morte, mas tem sobre a vida. Eu pedi a Deus, eu quero o poder da cura. Eu quero saber fazer o meu corpo se curar sozinho. Okay? Eu estava com uma determinação muito grande, porque foi no dia que o médico disse que eu não passava de 30 dias. Okay? 4 dias depois desse dia, meu filho mais jovem me ligou da Califórnia e falou para mim: pai, eu conversei com o médico aqui, ele disse para mim que cura qualquer câncer, estou te trazendo para cá. Quando eu cheguei lá, esse médico falou para mim, ele não é médico, infologista, foi quem em parte me ensinou, grande parte do que eu sei hoje. Ele falou comigo: eu já curei 436 pessoas, você vai ser radical com o meu tratamento? Eu falei assim: vou. Você então já está curado. Eu acreditei, me deu confortabilidade. Ele fez a análise do meu sangue, escreveu as armas contra meus inimigos que eu estava dentro do meu sangue. E meu filho pagou a ele, me ajudou a levantar, porque eu estava muito debilitado. Quando eu cheguei à porta, ele botou a mão no meu ombro e falou assim: Albuquerque, você se lembra quando eu disse para você que eu já curei 436 pessoas? Eu super feliz. É claro, o doutor Cauê, ele falou assim: eu menti. Eu nunca curei ninguém. A única coisa que eu fiz foi mostrar os inimigos que a pessoa tem dentro dela e disse quais eram as armas contra esses inimigos. Só porque as pessoas que se curaram obtiveram o poder da cura, fizeram seus corpos se curarem sozinhos. Aí eu comecei a chorar. Eu perguntei para ele: se eu falo isso para todo mundo? Ele falou assim: não, e por que falou para mim? Sei lá, eu me senti impelido a dizer isso para você. Aí meu filho se abraçou comigo: pai, vai dar tudo certo, assim você vai. Sabe por quê? Porque essa frase eu usei para Deus 5 dias atrás. Eu estava confiante da minha cura. Tudo começou a partir daquele momento. Então, se eu fui privilegiado, fui. As pessoas que fazem a minha terapia, o meu tratamento com a limpeza do sangue, todas são privilegiadas, então. Não sou eu somente. Porque a limpeza do sangue funciona para todos. Não tem exceção. Se o seu sangue estiver limpo, eu garanto, não existe doença que fique no corpo. Então não sou eu somente o privilegiado. Tu deves ter vivido histórias, momentos fortíssimos das outras pessoas, lindos, tristes. Tu deve ter visto muita coisa nesses anos todos. Como é que tu se sente? Como é que tu trabalha isso dentro de ti? Ou é só profissional e não? Eu no princípio, vou ser sincero com você, eu vivi muita doença dos pacientes. E eu comecei eu senti influência da doença dos pacientes em mim. Eu não posso deixar isso acontecer. O paciente é o paciente. O que eu dou para ele são as alternativas
Eu ensino para ele quais são as armas contra os inimigos e eu tenho que sair fora. Eu não posso me envolver. Eu vivo o momento do paciente com ele somente para que ele entenda que existe a possibilidade que ele tem de cura. Daí o problema, o trabalho é só do paciente, não é meu. O básico é somente isso. O paciente tem que entender que ele tem que fazer o trabalho dele. E o meu trabalho é mostrar os inimigos, dizer quais são as armas contra esses inimigos. O paciente usa as armas. Faz quanto tempo tu tivesse no câncer? Faz 8 anos. 8? Nesses 8 anos, em algum momento tu disse, olha, eu não devia ter pedido aquilo, é demais, eu tô cansada, eu tô repetindo toda a vida, esse povo comendo errado, esse povo tudo fazendo errado e em algum momento tu disse assim, eu não queria pedir, não. Não, pelo contrário. Quanto mais eu vejo isso, mais força me dá para ensinar as pessoas. Eu estou aqui para ser um vitorioso. Minha vitória, minha glória é a cura. Não somente a minha, mas das pessoas. Eu trabalho pelo resultado. Eu não trabalho por dinheiro, eu trabalho pelo resultado. Eu quero ver pessoas curadas. A minha dedicação na vida é só isso. Eu fui a primeira imobiliária brasileira na Flórida, a primeira financeira brasileira na Flórida, montei o primeiro tabelionato brasileiro na Flórida, montei a primeira revista em português imobiliário dos Estados Unidos. Eu abandonei tudo para me dedicar à saúde. Hoje eu só faço isso. Acabei com todas as empresas, as 4 empresas da Flórida, só para me dedicar à saúde, porque eu tive essa oportunidade. Eu acho que as pessoas têm que ter essa oportunidade também. Quando o médico disser para você que não tem mais jeito, tem. Existe uma alternativa. Existirá sempre uma alternativa. Assim como a gente diz sempre o poder da decisão. Existe sempre uma decisão a ser tomada. Bom, tu lembras de alguma coisa da tua infância que tem a ver com quem tu és hoje? Olha, eu quando era pequena eu gostava mesmo de... Tu faz alguma conexão? Tem. Tem um momento, inclusive, eu acho que no seminário eu costumo falar sobre isso, foi quando eu tinha 9 anos de idade. Eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu tenho um problema na escola. Aí minha mãe disse assim, qual é o problema que você vê? Eu falei assim, é porque eu estou na fila da merenda, eu sou pequenininho, os garotos grandes passam na minha frente, eu acabo sendo o último. Aí minha mãe virou para mim e falou assim, encare. Eu falei assim, mãe, eles são grandes, mãe, como é que a senhora quer que eu encare? Aí ela falou assim, vou lhe ensinar a encarar. Tá ligado? Quando ele passar na sua frente, não reclame, não empurre, não faça nada. Deixe ele se acomodar. Quando ele se acomodar, você dê 2 passos à frente dele e volte de frente para ele, olhando para ele nos olhos e peça a mão dele para cumprimentar ele. Ele vai lhe dar a mão, você sabe por quê? Ele não tem medo de você. Quando ele lhe der a mão, você dê toda a sua forcinha no aperto de mão, olhe nos olhos dele e diga assim, não faça mais isso. Largue e fique na frente dele. Funciona. Funcionou tão bem que eu chegava no final da fila e ele botava na frente. Aí eu falei para minha mãe, mãe, funcionou, mas você é claro, meu filho, funciona com todo mundo. Eu falei assim, o que foi, mãe? Você fez 2 coisas com ele, meu filho. O que foi que eu fiz, mãe? A primeira, você mostrou para ele que você também não tem medo dele. O animal, se você demonstrar medo, ele ataca na hora. E a segunda coisa, meu filho, a principal, você ensinou ele a tratar você. Se as pessoas lhe maltratam, é porque você permite. Não tem medo. Que mulher, hein? Que mãe! Ela foi realmente, morreu com 97 anos, tá entendendo? Com pulmão só há 50 anos, mas morreu bem. Que lição pra ela. Foi muitos conselhos, minha mãe me deu muitos conselhos. Então ela vivia de conselhos, quando ela brigava comigo se eu fizesse algo errado, tá entendendo? Ela falava demais. Eu dizia para ela, mãe, bate, mas para de falar. E ela falava demais. Mas certamente tem alguns conselhos que tu deve repetir para os teus filhos, e deve estar já repetindo para os netos, deve ter coisa que já passou. Sem dúvida, a gente vai passando, passando. É por isso que tu tens um leão na tua... O leão na realidade é o símbolo da força, né? É o símbolo da força. Aliás, quem colocou isso para mim foi meu filho mais velho. Meu filho mais velho é oficial da Marinha Americana. Ele já esteve na guerra do Iraque 2 vezes, uma vez no Afeganistão, foi o barco dele, foi buscar o cadáver do Bin Laden. Okay? Eu tenho esse meu filho mais velho, tenho minha filha que tem uma empresa de construção perto de onde eu vivo, e eu tenho meu filho mais jovem, que esse é o que mais ganha na família. Ele fez a abertura do Oscar 4 anos atrás. Para fazer a abertura do Oscar você tem que ser bom. Ele foi considerado o melhor do mundo em breakdance, porque ele é capoeirista. Então ele hoje é o mais bem pago do Circo do Soleil cá em Las Vegas. A família está bem nos locais deles. Eu acho que isso vem da avó deles, sabe? A gente que te conhece, a gente, é uma pessoa extraordinária, é um entrevistado maravilhoso, é um palestrante incrível, é o doutor, eu acho que muita gente chama de doutor, não? Eu não sou médico, mas o que eu faço eu sou doutor. Tá, porque tem doutorado, porque é doutor, então, esse é o verdadeiro doutor.
Mas para os teus filhos e para os teus netos, tu não é o cara da mídia, tu é o pai. Eu sou pai. Tu é o vô. O que tu gostaria, porque tu aqui falas muitas coisas importantes para as pessoas, mas o que tu gostaria que teus filhos jamais esquecessem, como tu não esquece o que tua mãe te disse, teus filhos, teus netos jamais esquecessem, pro resto da vida deles, tu pudesse dizer uma coisa, isso eu quero deixar para vocês, assim. Eu vou responder de uma forma diferente. Winston Churchill foi um estadista britânico que ajudou a acabar a Segunda Guerra Mundial. Ele foi chamado para fazer um discurso para os militares norte-americanos, a Academia Militar Norte-Americana. E ele deram três colunas de pessoas, tanto os militares. E ele chegou para o primeiro grupo de militares e disse para eles: Never give up, ou seja, nunca desista. Chegou para o segundo grupo de militares e disse: Never give up, nunca desista. Chegou para o terceiro: Never give up. Pegou o charuto dele e foi embora. Deu $120 mil para fazer esse discurso. Ele simplesmente disse: nunca desista. É o que eu disse para meus filhos, para o meu neto: nunca desista. Não se pode desistir. Se tiver o seu gol, se tiver o seu propósito, vá adiante. Nunca desista. Porque se você desistir, se você perder o entusiasmo pelo que você quer, nada vai adiante. Você não pode desistir. Esse é o meu básico. Esse seria o meu conselho para os meus filhos e para o mundo de gente. Bom, não é uma pergunta que eu tenho que te fazer. Se a gente começar a se alimentar bem, se a gente começar a entender e respeitar a vida que existe dentro da gente, respeitar os nossos limites, as nossas capacidades, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as pessoas ao redor, se a gente começar a viver com qualidade, como tu disse, por exemplo, do que a gente vai morrer? Porque vai ter o desgaste físico, porque o nosso corpo foi criado dessa forma. Você presta atenção às pessoas que vivem muito, todas elas são alegres. Pessoas tristes não vivem muito. Porque a alegria ela alcaliniza o corpo. A alcalinização do corpo retém oxigênio, que é o básico da vida. É simples. A alegria é mais importante. É viver o tempo que nos foi dado aqui na Terra. A gente não vai viver para sempre, porque isso foi dado um limite para nós, isso aí. Agora, o mais importante é viver alegre, porque felicidade é uma questão de decisão. Você toma a decisão de ser feliz. Aliás, só tem uma decisão que você não pode tomar. É a decisão de não tomar essa decisão. Simples. Você quer dar felicidade para alguém, você tem que ter, porque ninguém dá o que não tem. Então é necessário ter para poder dar. As pessoas esquecem disso. Que é isso que a gente tem que fingir no início? Não, não existe fingir. Você aceita e toma a decisão de ser. Mas e se não tem motivo? Procure. Tem que procurar um motivo. Sempre tem? Tem que procurar um motivo. Tem a música do Tim Maia, Dê motivo, você lembra? Simplesmente você tem que arranjar um motivo, arranja um motivo. Mas a decisão aqui. E pode ir mudando o motivo depois? Posso ir você vai adaptando, mas você arranja um motivo. Mas a felicidade, de uma forma ou de outra, é uma questão de decisão. Você toma a decisão de ser feliz. Felicidade não é constante, são momentos na vida da gente. A gente só tem que fazer com que esses momentos sejam mais longos, com menos intervalo de tempo. Só isso. Querido Jimmy, muito obrigada pela entrevista, adorei. Obrigada mesmo. Este é o primeiro de uma nova etapa do Personalidades, eu fiquei muito honrada. É o que eu gosto de deixar uma mensagem. Claro, com certeza. Se você não tiver tempo para cuidar da saúde agora, vai ter que arranjar tempo para cuidar da doença depois. Então presta atenção, comece agora. Não bote a tranca na porta depois que o ladrão entrar. É antes. E eu quero agradecer a Defit aqui em Aranaguá, que cedeu esse espaço, onde o Jimmy também está atendendo, e agradecer muito essa pessoa maravilhosa que é o Júnior Marques. E eu fico por aqui hoje, mas em breve eu volto com outra grande personalidade. Beijão, tchau!